processo de escrever o livro foi meio que redescobrir a história do meu pai, porque eu sabia, obviamente, a história dele, mas alguns pedaços. Eu não tinha muito claro na minha cabeça, assim, a ordem cronológica dos fatos e como começou e como o negócio foi se desenvolvendo, enfim. Porque a gente perdeu, eu era muito criança quando perdi a minha avó, né? Enfim, sempre foi a vida toda meu pai e minha avó. Meu pai perdeu o pai quando tinha 1 ano de idade, então não conheceu. Então ele sempre teve essa figura materna como a figura da família dele, enfim, um ali, eu encarne os dois, né? Uhum. Então, foi um processo, foi 18 meses para escrever o livro, porque ele só falava de ações. E ele batia na tecla, não, mas eu não preciso contar a minha história pobre. Pô, um monte de gente aí que veio, né, que tem histórias parecidas com a minha, de família de imigrantes, que também eram do cortiço, que também eram muito humildes e prosperaram. Não é isso que as pessoas querem, as pessoas querem saber como ganhar dinheiro. Eu falo, não, pai, não é sobre isso. As pessoas querem saber, sim, sobre a sua origem, né? Justamente por isso, pela identificação. Porque hoje, de fato, você fala, o Bárcio, o bilionário com os dividendos, né? E as pessoas acabam meio que se sentindo repelidas pela essa questão da riqueza. Mas quando você, de fato, percebe, né, a origem de como tudo começou, eu acho que acende uma pontinha ali de você se identificar com a pessoa, né? E também uma esperança de que você possa também prosperar, né? Vindo muito de baixo e sem precisar passar por cima de ninguém. Você começa a ver que a transformação não foi simples, não foi algo tranquila, não foi uma moleza. Pô, tem hora no livro que ele fala que ele tinha 3 empregos, se eu não me engano. 3 né? empregos. Então, ele ia para casa praticamente para dormir ali 6 horinhas e dia seguinte começava o batente do zero de novo. Mas como é que começou isso? Tipo, por exemplo, a origem, de onde que veio, de que país que veio, como que chegaram? Pequeno Barsi. Pequeno Barsi. Bom, tudo começa pela minha avó, né? A minha avó veio imigrante da Espanha com mais 10, 12 irmãos. Nem ela sabia ao certo quantos irmãos ela tinha, era uma penca de... Nessa época era tudo assim, né? Era tudo uma bagunça. Não tinha televisão, internet. Era meio confuso, E as famílias não vinham todas de uma vez, né? Elas vinham picado, né? Alguns foram para outras partes da Europa, outros para outras partes aqui da América Latina. Então, a família foi se separando. Enfim, ela veio com 10 ou 12 irmãos para cá, veio muito pequena. Acabou conhecendo meu avô aqui, que era italiano, ela é espanhola. E meu avô, eles casaram. Meu avô acabou falecendo quando ele tinha 1 ano de idade. Então, é uma origem bastante humilde, né? Eles moraram no Cortiço até meu pai fazer 17, 18 anos, que foi quando a minha avó começou a prosperar um pouquinho mais de vida. Ela foi lavadeira, vendia bala no cinema. E meu pai, com 6, 7 anos, também começou a ajudar em casa. Muito bom. Luiz, deixa eu só te interromper aqui com uma história que tem no livro, que eles foram colocados para fora de casa. Tem um negócio assim. Foram, pelo bisavô. Né? Exato. Não, mas ela ainda tá com o Barsi de 6 anos de idade. Hã? Você tá no Barsi de 6 anos de idade. Não, mas isso aí foi antes. Isso foi antes. Logo que o meu avô... Logo que o meu avô faleceu, o meu bisavô virou e falou, olha, é o seguinte... Neto meu é só quem é filho do meu filho. Meu filho não tá mais aqui, não tem mais o que vocês fazerem aqui. Então, ele foi expulso de casa, né? Expulso assim, né? Minha avó, meio que ele aumentou o aluguel num preço que minha avó não poderia pagar. E ela teve que sair. E o único lugar que ela conseguiria pagar, sendo uma mãe solteira, que naquela época era um absurdo, enfim, uma mãe viúva, ela tinha que deixar o filho com outras mulheres também solteiras ou viúvas, enfim. E eles foram morar no Cortiço, um cortiço no Brás que chama Quintalon, que é um grande quintal, né? Carinhosamente apelidado de Quintalon. Então, ele era uma criança largada, né? Vamos dizer assim, no meio de outras crianças largadas, enfim, que mães que precisavam ir à luta, né? Que precisavam colocar comida na mesa. Então, ele desde muito cedo teve que ser o homem da casa, teve que ajudar a minha avó a prover para a família, enfim. Então, começou a trabalhar desde cedo com tudo que ele via, né? Que ele via de oportunidade. Então, ele começou como engraxate, depois foi vender bala no cinema, né? Passas, enfim, com a minha avó no cinema. E aí, a minha avó começou a melhorar um pouquinho de vida quando ela abriu um ateliê de costura com uma comadre dela também do Cortiço, com outras mulheres, né? Antes disso, minha avó trabalhava numa charuteria. Então, ela enrolava charutos, né? Caramba! Exatamente. Mas charuto não tem aquele negócio que enrola na perna? Não sei, sabia como funciona? Os cubanos, as mulheres enrolam na perna, assim, né? Nas coxas. Tem esse negócio, Não, eu sei que é um trabalho bastante manual, assim, um trabalho bastante braçal. Enfim, ficava o dia inteiro enrolando lá os charutos. E aí ela começou a melhorar um pouquinho de vida com esse ateliê de costura. E aí foi aí onde meu pai também aprendeu
ofício, né, de costura, enfim. Então, até hoje, ela tem até um vídeo que viralizou dele, ele mesmo costurando as próprias meias, as camisas que furam. Então, é ele lá em casa que costura tudo até hoje, né? Muito Não bom. perdeu essa quesinho de alfaiate. Inclusive, uma curiosidade, não sei nem se está no livro. Quem também estagiou com ele nessa casa de costura da minha avó foi o Ronaldo Esper. Ah, é? O Ronaldo Esper também Caraca. pregava olha as só. casinhas dos botões, enfim, nessa mesma casa. Cara, Eu eu não acho- tenho aptidão pra esse negócio, não. Não, tem que ter Zero. olhos de lince, Cara, né? E ele passa a linha ali na agulha como ninguém, viu? Que isso? Venho Mas o tá Barça costura as roupas afiado. dele hoje ainda, assim? Costura. Que isso? Costura. Não perdeu- Barça é Botava incrível, fogo, cara. comprava É, outro. você. Você jogar no lixo? Comprava outro. Eu sou o Márcio, eu vou costurar, vou comprar roupa. Mas é por isso que vocês não estão cara. preparados pra ser o Barça. O Faz Lucão ia sentido. parar de gravar. Isso daqui não Ia jogar tudo no lixo. Furou, fogo. Não ia. Mas você Pô. sabe que isso é muito curioso, né? Esse tipo de comportamento, né? Hoje ele tem tanto... Poxa, algumas pessoas veem isso como um comportamento sovino. E não é, porque assim, ele aprendeu assim. Ele só Uhum. entende essa realidade. Então, ele não mudou quem ele é, o comportamento, os hábitos dele, porque ele ascendeu de vida, né? Até porque ele sempre fala, né, que cultuar o patrimônio é você cultuar o ego. Então, ele não se importa com quanto o patrimônio dele tá valorizado no momento, né? Então, Uhum. até antes das eleições, estava com 4,2 bi na carteira. Hoje já está em 3,6. Quer dizer, se ele fosse se importar com essas oscilações de mercado, estaria louco, né? Principalmente maluco. aqui no Ele Brasil. enxerga que é muito mais uma consequência do que um objetivo. Do que um objetivo, E exatamente. que o Barça ele também tem um ponto de vista diferente também, não tem? Porque as pessoas olham muito pra isso. Ó, eu tenho 4.2, eu tenho 3.6. Todas as vezes que eu falei com o Barça, já não sei quantos anos, é sempre quantas ações eu tenho. Exatamente. Não tanto para quantas ações eu tenho, quanto de dividendo eu ganho por ação. Então é uma lógica diferente, né? Não é a lógica do quanto vale meu patrimônio, é a lógica de quanto gera de caixa meu patrimônio, né? Participe de uma aula magna online gratuita, onde o Barsi vai te mostrar por que não existe estratégia de investimentos mais vencedora do que comprar ações de dividendos. Essa aula magna marca a abertura da nova turma do nosso MBA em Value Investing com o Luiz Barsi, a única pós-graduação do Brasil que te mostra como os maiores bilionários da Bolsa construíram as suas fortunas. Clique no botão e garanta sua vaga gratuita agora mesmo.